ofertando, dizimando e afins. Mas quando tiver gente com fome, a gente faz isso. Em nome de Jesus. Você possa ajudar a se envolver. Se você tem uma vida muito boa, meu conselho, vai entregar essas comidas junto. Vai entregar essas cestas básicas. Porque de vez em quando a gente precisa entender que Deus tem nos feito superabundar para que a gente possa de fato ajudar outras pessoas também. Isso é progredir o reino também, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diz que a verdadeira religião é essa. Mas isso é um assunto para outro dia. Você que está vindo hoje, eu gostaria muito que você pudesse depois acompanhar uma palavra que está no YouTube, que eu ministrei domingo. Light. A fé que vence o mundo. Foi fantástico que Deus fez, que nós estamos começando a ressignificar tudo sobre fé. Eu gostaria que você pudesse assistir depois, porque isso é um complemento. Eu falei domingo lá, e a gente tem por objetivo modificar algumas coisas. A primeira delas é que a gente não precisa terminar um culto. Porque sabe, aquele culto tem começo, início e fim. A gente aprendeu isso, né? A gente vai fazer teologia, e ela fala assim, não, o culto tem que ter início, meio e fim. Irmão, eu estou me perdendo no início, então não preciso continuar. No início a gente se acha, e Deus superabunda, e a gente vai. Porque senão fica chato. E que a gente possa não decretar um fim sobre nada. Ah, isso é assim. Não, não é, irmão. Porque se daqui a um ano Deus falar diferente, vai ser diferente. Entenda, Deus é eterno. Eu vou passar a eternidade toda e não vou conhecer a Deus por completo, eu repito. Aí eu conheço a Deus. Não, irmão, estou começando a conhecê-lo agora. Eu estava conversando com o meu irmão mais cedo, ele falou uma frase que é bem verdade. É tão chato conversar com gente que acha que sabe tudo, né? Chato, coisa chata. Aqui não tem espaço para quem sabe tudo, não. Aqui tem espaço para quem quer construir junto, aprender junto. Eu falo uma coisa, você fala outra. O outro fala outra coisa. Quem tiver errado se cala. E a gente continua caminhando. E eu quero começar desse texto, Lucas 18, que é o grande texto do domingo passado. E eu quero que você possa assistir depois. Lucas 18, verso 8. Hoje vocês não vão conseguir acompanhar, eu acho, no telão. Só se a Tainara estiver muito rápido. Para queimar minha língua. (18:8). Essa é a grande frase desses dias para nós. E eu vou continuar ministrando sobre fé, acho que mais algumas semanas. Aqui, não, onde eu estiver. Se eu estiver aqui, eu ministro aqui. Se estiver em Guaratiba, ministro em Guaratiba. Se estiver em Recreio, em Curicica, ministro em Curicica. Der discipulado, eu falo sobre fé. Eu estou nessa fase agora. Lucas 18, verso 8. Você abriu, diga amém. Você que é cara de pau, está lendo o telão, diga amém. Meu Deus. Digo-vos, pois, que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Ó Deus, obrigado por hoje, pela sua graça, pelo teu amor, pelo seu carinho, por tudo que o Senhor tem feito. Ministre sobre nós, Deus, que a revelação da sua palavra nos alcance. Fale conosco, para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Você que está acostumado com palavra de dízimo e oferta, lá em Curicica estamos há 2 anos sem tirar, e aqui a gente tem tirado só no final também, sem palavra também. Então, descansa o seu coração, irmão. Você não veio para cá para outra coisa que não escutar a palavra de Deus. Mas escute. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará? Achará? A pergunta é, achará fé ou achará um religioso? A pergunta desses dias é, achará fé ou alguém que sabe versículos bíblicos de cabeça? Achará fé ou alguém que diz que conhece a Deus? Achará fé ou um questionador? A missão de Jesus na terra é uma missão de fé. A missão dos personagens bíblicos na terra são missões de fé. Paulo dedicou boa parte da sua vida a falar sobre fé. Um dia Paulo dá de encontro com um camarada chamado Elimas. Depois você procura na Bíblia. Elimas era um homem que se dedicou a enfeitiçar pessoas, a apartar pessoas da fé em Cristo. Essa é a igreja evangélica desses dias, em que as pessoas conseguem pregar o evangelho, mas apartá-las de Cristo.
Porque a gente vai para a igreja e ouve de tudo, menos de Cristo. A gente vê tudo, menos Cristo. A gente aprisionou as pessoas e falou: agora ser espiritual é usar um terno. Não, nunca foi, irmão. Ainda que seja bonito, o homem fica bonito de terno, né? Não é mais da gente que se arruma mal. Mas isso não é espiritual. Às vezes as pessoas chegam lá na igreja e tem uns meninos de boné. A minha mãe ensinou que andar de boné dentro do ambiente fechado é falta de educação. Minha mãe falava isso. Mas isso também não é espiritual, irmão. Não é. Eu costumo dizer lá na igreja lá que se você tem uma cabeça feia, pode vir de boné. É uma maneira que você tem que nem as pessoas não veem sua cabeça. Mas presta atenção. Eu preciso entender o que eu acredito que seja de fé. Eu preciso começar a raciocinar o que é fé. E Paulo, quando vai debater com Elimas, e ele usa essa expressão, inclusive usa também elas em Gálatas: quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou. Ou seja, toda vez que eu abro a palavra e eu lanço algo sobre as pessoas que não seja em Cristo, pode ser ainda um feitiço, ainda que seja escrito. Eu repito. Toda vez que a gente lê um texto e eu nesse texto começo a falar coisas como: você vai ter vitória, você vai ser isso, o centro do universo é você. Ainda que eu tenha usado versículos bíblicos, continua sendo um feitiço. Pastor, mas eu não posso ter vitória? Tanto pode que ele diz que você é mais que em... Você quer vitória para quê? Seja mais do que vencedor. O que eu preciso fazer? Nada. A gente não vem à igreja para fazer, a gente vem para a igreja para se apaixonar. Você que tá namorando, tá noivo ou é casado, levanta a mão. Levanta a mão. Amém. Quando você vai comprar um bombom, um buquê de flores, não catuca ele não, você que é casado, tá? Eu te conheço. Você não vai comprar um buquê e vai levar para ela porque você é obrigado a fazer. Você faz porque você está apaixonado. Pastor, como assim? A igreja é igual. Você não deveria fazer nada porque pastores te obrigaram a algo. Você não deveria fazer alguma coisa porque você está apaixonado. E o exalar desse amor em Cristo pode ser cuidar de alguém. O exalar desse amor pode ser limpar um banheiro, pode ser pregar, pode ser ministrar o evangelho tocando, pode ser arrumar... Não importa, pode ser entregando comida, não importa. Mas aquilo não é porque eu sou obrigado, é porque eu estou apaixonado. E a paixão que está em mim exala algo. Não exala murmuração, não exala ardor. Porque o perfeito amor não traz consigo dores. Se está doendo, acredite, você não está no perfeito amor de Deus. É por isso que homens se perdem, pastores se perdem, líderes se perdem. Porque estão dando, mas não estão recebendo nada, estão mortos. Mortos. E Paulo não vai dizer que essa batalha com Elimas, ela é uma batalha pessoal. E se uma batalha de fé, uma batalha de vida. Fé é um assunto que Jesus tratou o tempo todo. E eu disse no domingo, e eu repito. Quando Jesus diz, achará porventura fé na terra, Jesus está nos dizendo, existe um tipo de pessoas e um nível de pessoas que Deus sente falta. Pessoas de fé. Deus sente falta, mas não sente falta igual o homem, de falar, ai, eu estou sentindo, ai, tadinho de mim, fulano foi embora, fulano não me quer. Não, para. Mas Deus sente falta de pessoas de fé. A minha fé? Não. A fé do Filho. Eu preciso entender que agora que eu entendi isso, que Deus sente falta de pessoas de fé, nós vamos ter que ressignificar algumas coisas que lemos. Abra sua Bíblia em Mateus 8, 23.
vocês vão achar alguma similaridade com o que eu preguei domingo, e eu vou fazer algumas correlações a respeito de coisas que vocês conhecem. 8:23. Você abriu, diga amém. Nem vou perguntar se você está lendo. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos se aproximaram, despertaram, dizendo: Senhor, nos salva, porque nós perecemos. E Jesus lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Uma tempestade, ondas. As ondas eram gigantes, porque diz que as ondas cobriam um barco. Agora, vocês lembram qual foi o último personagem que eu falei domingo? Para quem foi? Eu falei sobre Noé. Então calma aí. Eu tenho uma tempestade, eu tenho um barco, e eu tenho homens dentro de um barco. Ué, mesma história. Eu repito. Uma tempestade, um barco, homens dentro de um barco. O texto vai dizer de Noé que Deus estava dentro do barco. Pergunta por quê? Porque a porta foi fechada por dentro. Eu repito. A porta foi fechada por dentro. Ninguém de fora empurrou ela. Depois você lê com calma. Então agora eu tenho um Noé que sobreviveu não a uma tempestade, mas a um dilúvio. Aquilo era uma tempestade que cobria um barco. Noé sobreviveu a um dilúvio que cobriu a terra. Eu não vi Noé gritando. A arca com Noé se parece em tudo com seus discípulos que estavam com Jesus no barco. O que muda? As pessoas. É que na arca havia um homem de fé e nos barcos haviam 12 homens sem fé. Na arca havia um homem que andou 120 anos com Deus. Porque eu sei que a história da arca é linda, mas você imagina Deus virar para você um dia e falar assim: olha só, larga suas coisas que você vai construir um barco para mim que vai caber todos os bichos. Você vai falar que você é diabo. Porque nunca tinha acontecido antes. Hoje, se eu construir uma arca e falar para você entrar, você entra. Você vai falar: você é maluco. Fiz até um filme, até muito engraçado, algum tempo atrás aí, que eu não lembro o nome do filme. E construiu uma arca, entrava os bichos. Irmão, você imagina? É porque você... Ó, eu vou falar, quando eu falo da arca de Noé, você pensa nos filmes que você viu, que o elefante ajudava, o macaquinho pregava a madeira. Olha só, você é espiritual, mas eu tenho certeza que isso passa na sua cabeça. O que eu imagino é expor o tempo todo. Pergunta. Noé pegar uma árvore e Deus falava: não, essa daí não, que você botar essa árvore vai afundar. E lembra que não tinha indústria. Noé era um agricultor. Pergunta. O que aconteceu da arca? A primeira coisa que fez foi plantar uma vinha. Ele está acostumado. Era um agricultor. Entenda, a gente precisa começar a refletir as coisas. Dentro daquele barco, 12 homens com uma pequena fé, mas do Noé tinha um homem com uma grande fé. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: quem é você nessa história?
Porque todos nós, em algum momento, passaremos por circunstâncias para saber se vamos produzir a substância para a qual fomos criados. Nós fomos criados para produzir uma substância chamada fé. Você não foi criado para produzir nada além de fé. Nada. Se estamos aqui é pela fé, se evangelizamos é pela fé, se ganhamos pessoas é pela fé, se cuidamos de pessoas é pela fé, se pregamos o evangelho é pela fé, se estudamos Bíblia é pela fé. Nós precisamos de uma igreja que produza fé, mas temos uma igreja que quer produzir tudo, menos fé. Sabe por quê? Porque não tem como produzir a fé que Deus quer escutando a Bíblia que eles escutam. Porque a fé vem pelo... Se você não escuta algo que gere fé, o que você está gerando na sua vida? Descrença. Ou melhor, a sua força, justiça própria. Você já viu a pregação da igreja evangélica desses dias? Coaching gospel. Tem alguns pastores que até colocam pastor e coach. Eu não sei como consegue, mas eu respeito. Não cabe da mesma frase. Porque um vai matar a sua justiça própria e o outro vai engrandecer ela. Como? Não tem como. Um vai falar, se você fizer, vai dar certo, porque você é bom. O outro vai falar, você pode ser bom, mas se não botar Deus, você está arrebentado. Não tem como. Não tem como pregar novo pacto e pregar a justiça própria. Não tem como. Essa possibilidade não existe. Então nós fomos chamados para produzirmos fé. Com que vida? Com a vida que temos, com a Bíblia que lemos. Nós somos chamados para isso. E o que é fé? Eu vou repetir uma frase. A fé é uma substância que é produzida diante de uma noite de amor com Deus. Fé é uma substância produzida numa noite de amor com Deus. Isso é fé. A diferença entre Noé e esses discípulos é uma só. Pergunta. Noé passou 120 anos com Deus. 120 anos entra no barco e vamos do outro lado. É completamente diferente. 120 anos não entra nesse barco que nós vamos pro outro lado. Não é. Nunca foi. E Mateus 8, 26, que é o texto que a gente leu. Mateus 8, 26. Por que temeis, homens de pequena? É como se Jesus estivesse falando, como é que vocês não têm fé? Como? Vocês viram milagres? Vocês viram multiplicar pão? Vocês viram curar enfermos, ressuscitar mortos? Esse barco tinha que ser o barco da fé. Para que serviu andar comigo? Deixa eu abrir um parênteses. Sabe por que você passa dias que você vê milagres? Quem já viu milagres aqui na sua vida? Levanta a mão. Amém? Então tem dia que nós vemos milagres. Para quê? Porque no dia mal, isso que você viu tem que te sustentar. Tem que gerar um testemunho no seu coração tal, qual que diga, eu já passei por isso. Eu e minha esposa quase separamos. Irmão, você sabe como é restituir um casamento. Então no dia mal, lembra disso. Você sabe o que é ser defraudado financeiramente. No dia mal, você tem que restaurar essa lembrança de falar, eu sei que já fez esse milagre. Pelo amor de Deus, não preciso nem continuar, vamos parar aqui. Então as circunstâncias ruins precisam encontrar com esse dia bom, porque senão não serviu nada. E eu não entendo mesmo, as frustrações, os medos que as pessoas em Cristo têm. Porque elas passam a vida lendo Bíblia, passam a vida ouvindo pregação, mas quando algo ruim acontece, nada disso é tocável, nada disso está disponível. Não, ninguém pode me ajudar. E um dos problemas está dentro da igreja evangélica.
Você que veio hoje, me perdoe, mas... Porque a igreja evangélica criou um sistema religioso que tem por objetivo dinamitar a fé do homem. Um dos objetivos da pregação da igreja do século 21 é acabar com a fé. Você é muito bom, porque você está sendo exaltado a tal ponto que você precisa de Deus. E fala assim, a tempestade chega para todo mundo. E ao não experimentar a fé, o que vem ao meu coração? Temores, medos, receios. O que é um temor? Alguém que não está experimentando sobre fé. Já chegou. A fé é um filho que nasce de um tempo de intimidade com o Pai. A fé não é um sentimento, não é mentalidade positiva. Isso é demência, não é fé. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu falo, eu atraio. Isso é demência, isso não é fé. Mas declarar que você amanhã vai receber 10 milhões de reais. Amanhã é 10 milhões, meu conto, 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões. Se cair, você fala aqui comigo, você prega semana que vem. Pra você declarar, irmão, todo mundo sair com 10 milhões. Isso não é fé, isso é demência. Não, declara que vai dar certo. É claro que a gente sabe que as palavras têm poder, eu já preguei sobre isso. Mas isso está em você declarar o que Deus quer da sua vida. E não o que você quer para ela. Porque talvez tem frases que você fala que seja o diabo que soprou e não Deus. E aí, como é que faz? E Deus não é responsável por cumprir nada do que Ele não tenha falado para sua vida. Se Ele falou que você vai ser pastor, não adianta. Você vai fugir. Você vai ficar 10 anos fora do altar. Um dia Ele te rebenta, te traz para perto e acabou a brincadeira. Ah, o seu lugar ministerial não tem jeito. Você vai porque o que Deus declarou sobre a sua vida, você não tem como fugir, irmão. Ah, eu vou ser empresário. Não adianta, irmão. Todo emprego que você bater, Deus vai te arrancar de lá. Não tem o que fazer. Ah, as pessoas não gostam de mim. Não, é você que não gosta de você. Você que não está vivendo o que Deus quer. Ah, Deus me mandou eu fazer não sei o quê. Se Deus mandou, irmão, você chora aqui. Chora. Vira para esse irmão que está e fala assim, eu se fosse você não chorava, ser forte. Como que a fé se corrompe? Quando a fé se humaniza. Ao humanizarmos a fé, ela está corrompida. Porque não é sobre Deus cumprir os meus sonhos. Não é sobre eu receber uma... Irmão, quer ver um povo de oração quando ele precisa de resposta de Deus. E o nome disso não é fé também. Eu sei que te ensinaram que o nome disso é fé, mas não é. O nome disso é interesse pessoal. Eu quero uma resposta, Deus. Você tem que me dar essa resposta. Você já viu que nessa situação Deus não fala nada? Aí Deus não fala e você inventa a resposta. Aí vive o problema e culpa Deus. Deus, mas o senhor falou. Deus falou, não falei nada. Tá, eu vou perguntar. Eu não vou perguntar. Você conhece alguém? Pegou, né? Você conhece alguém que já passou por isso? Levanta a mão. Alguém, um amigo íntimo. Tipo você no seu quarto. Não, porque fala, Deus! E aí? Eu tenho que fazer o quê? Eu faço isso, faço aquilo, Deus. Não estou mandando você orar por isso. E aí você leva um tempo orando, até que chega um ponto que você decide se responder. Aí você se responde, sai do seu quarto, do seu jejum, da sua oração, sei lá o que você fez. Fala assim, Deus falou comigo. Eu imagino Deus do trono falando. Hã? Porque são audácias que nem o diabo teve. Não, esse tipo de gente tá pior do que o diabo. Porque o diabo não teve essa audácia de falar, Deus falou que eu pegaria aquele trono e ergaria acima das estrelas dele. O diabo olhou e falou, vou pegar o meu, o trono é meu. Tomou posse, louco. Doido varrido. Diabo, né? E a pessoa se responde e ela fala assim, agora eu tô vivendo. Isso acontece muito com meninos novos, né? Meninas, cada hora estão Deus falando que Deus mandou eles orarem por alguém, né? Aí fala assim, Deus falou comigo, fulano é o amor da minha vida. Irmão, vai Deus falar amor da minha... É porque Deus é amor, né? Deve ser, não é possível. Semana seguinte tem outro amor da vida dele. Na outra semana outro amor. Gente, Deus é um Deus amoroso. Esse ponto. Eu fico acreditando nessas coisas para não chatear a pessoa.
Mas não é possível. Fulano, o amor da vida dela, 2 meses casou com o outro. Mas continua sendo o amor da vida dela. Meu Deus, agora vai. Obrigado, filha. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso culto. Fé não é quando você ora porque está doente. O nome disso é orar porque você está doente. Fé não é você quando você ora para Deus ter que te explicar o que você não entende. Irmão, se eu for orar tudo que eu não entendi, eu não prego mais. Porque tem um monte de coisa que eu estou pregando que eu estou entendendo que eu não estou pregando. Eu sei que você não acredita nisso, mas essa é a mais pura verdade. Tem um monte de coisa que a gente vem pregar e eu falo assim, Deus, como é que eu prego sobre isso? Aí Deus fala, só começa. Eu falo assim, mas como é que eu continuo? Ele não mandou você continuar nada, porque Deus é carinhoso comigo, pelo menos. Eu falei, não, mas vai ficar só nisso? Ele falou, é só? Eu falei, é só? É muita coisa já. Eu falei, então tá bom. Aí você começa a pregar, Deus começa a dar outras coisas. Aí um pensamento que você terminou hoje, termina daqui a 1 ano. Deus é, irmão, 1000 anos para Deus é um dia. Ou seja, você fechou o olho e abriu, Deus fechou o olho e abriu, você passou 10 anos, você tá velhão. O seu time não é o time de Deus, querido. O que é fé? Fé é Deus encontrando alguém que Ele possa contar os seus planos para os nossos dias. Ah, você tem que pegar isso. Fé é quando Deus encontra um coração que Ele possa contar o que Ele quer fazer hoje. Fé é alguém que tem tempo necessário para ouvir o que Deus quer falar. E entendeu que Deus cuida de mim, porque nada pode atrapalhar esse tempo nessa terra. Eu repito. Catuca esse irmão ao seu lado. Fala assim, sabe por que Deus está cuidando de você? Porque nada pode atrapalhar o que Ele tem para fazer nessa terra, nem você morrer. Deus não quer que você morra para falar, ai, fulano vai morrer, tadinho dele, né? Irmão, Deus não é sentimental, Deus é amor, Deus não tem amor, Ele é. Então o amor de Deus é diferente do nosso amor, porque nós temos amor, mas Ele é o amor. Mas presta atenção, Deus não tem negócio assim, ele vai morrer, melhor que morra, fica comigo mais rápido. Você tem que ser espiritual, vem pra cá, irmão. Mas Deus não quer que você morra hoje, em nome de Jesus, porque Ele tem um plano para cumprir na terra, Ele está contando com você. Mas tem gente que quer se matar. Esse não é outro assunto de hoje, não. Lucas 5. Eu fico impressionado como Jesus age com as coisas. Presta atenção. 5. Esse texto, ele ficou batendo na minha cabeça desde segunda-feira. Desde ontem. Diz assim. Vamos ler o 17? E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando ali, estava sentado os fariseus, vamos ler o 18. 5:18, Lucas. Você abriu, diga amém? E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar, pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama. E até o meio diante de Jesus. E vendo a fé dele, Jesus disse, homens, perdoados são os seus pecados. Irmão, essa fantasia é fantástica. Primeiro você está na sua casa e 4 calangos. Rebenta a sua telha, tu ia gritar. Que mané vai te levantar? Não, irmão, não vai levantar não, minha telha. Imagina, irmão, você tá na sua casa, você começa a e tira a telha para um lado. Desce um homem paralítico. Aí o seu coração é se sensibilizar e falar assim, tadinho. Você só pensa essas coisas não, né? Você tá há quanto tempo sentado, filho? Quanto tempo? Jesus não diz que curou ele porque ele era paralítico. Diz que curou ele porque tinha gente de fé lá. Jesus não curou ele porque foi bonzinho. Jesus curou ele porque quando olhou a cena, olhou a fé deles. E como é que era a fé deles? Esse paralítico estava numa cama. Você tem que lembrar que era Israel, 2000 anos atrás, não tinha ônibus,
Irmão. Não tinha carro e não tinha ambulância. Esses homens agarraram esse rapaz, levaram desde a cama até Jesus. Quando chegaram na casa que Jesus estava, que eu creio que era uma das casas dele, mas isso é um outro assunto, não tem como entrar, porque tinha uma multidão. E olha para um lado, olha para outro. Algum gênio, leva pelo telhado. Eu já estou carregando a cama. Esse homem já devia estar valendo 8 vezes o peso dele. Pergunta: por que ele não estava carregando ali? Ele estava carregando da casa dele. Irmão, pega essa Bíblia e fica aqui, com ela levantando. Fica 2 horas com ela. Na 3ª hora, o braço começa a estar aqui, ó. Ainda mais a gente que malha, né? Tem aquele porte atlético, né? Não, tipo, eu tô indo pra academia, irmão. Tô. Eu pensei em entrar no CrossFit. Você gosta, né? Quando eu descobri que o CrossFit eu ia pagar pra correr na rua, eu desistia. Porque isso é brincadeira, irmão. Você paga o CrossFit pra correr na rua. Só correr na rua eu não tive motivação. Então eu fiquei em casa dando a Bíblia. E cheguei à pregação de hoje. Mas deixa eu voltar. Olhando a fé deles. Aquele braço devia estar assim, ó. Porque se é você pensar, Senhor, que ele levante, porque eu não aguento voltar com ele, não. Tanto é que Jesus teve pena. Pergunta: mandou ele carregar a própria cama, porque os outros não aguentavam. Tá, eu repito, até você entender a piada. Jesus falou: filho, leva a sua cama, porque aqueles ali, ó, estão cheios de fé, mas sem braço nenhum. Só pra quem é espiritual. Você gosta, né? Jesus não disse: quantos paralíticos tem na cidade aqui? Jesus não perguntou isso. E vendo a fé deles, que fé é essa? Por onde passaram? Por onde levaram? Que fé é essa? Uma fé que nasce em Deus, não vê obstáculos até que se produza o fruto que ela nasceu a produzir. Não vê obstáculo. Não vê. Não vê. Entenda, você sobreviveu ao mundo. Você está vivendo hoje, irmão. Do jeito que está o negócio aí fora, o negócio está feio. Feio. Só que agora você não pode viver de qualquer jeito. Você precisa de um ambiente de fé. Só que falar de fé mediante a Bíblia que nós escutamos é difícil, porque ela gerou religiosidade em nós. Porque ela gerou um evangelho baseado no me abençoe, me ajude e me prospere. E não me transforme em Cristo. A fé é como se gerar um filho e inserir nele esperança. A fé não vem para você inserir nesse filho temor, medo. Ai, filho, você nasceu, mas o mundo está tão mal. Não. Deus não gera cristãos. Deus gera filhos com uma medida de fé para habitar nessa terra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim. Quem já fez alguma coisa aqui para Deus? Levanta a mão. Olha, é que vocês têm medo das pegadinhas. Quem já fez algo para Deus aqui? Levanta a mão. Eu vou levantar também, tá? Você não... Quem já fez? Levanta a mão. Isso. O que você fez? É possível que você tenha feito sem fé? Sim ou não? Ou seja, o que você fez para Deus sem fé desagradou a Ele. Eu repito. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que nem tudo que você faz, você tem que fazer o que Deus mandou. Porque nem tudo você faz. Ah, Deus não me mandou ficar no ministério infantil. Não fica. Não fica. Porque para ficar lá murmurando, você vai desagradar a Deus. Para fazer de qualquer jeito, vai desagradar a Deus. Mas quando você olha para uma criança cheia de fé e fala: ah, isso vai ser um pastor.
Quando você olha para outra criança e fala, eu vou ensinar 1/3 de um versículo para ele, porque eu sei que esse versículo, quando ele crescer, vai matutar a cabeça dele a vida toda. Porque você foi chamado para isso. Qual o problema da igreja? Que a gente bagunçou tudo. O que fala bem vira pastor, e o que tem bom coração lava banheiro. Mas Deus quer o contrário. Quem ele chamou vira pastor, e quem ele não chamou que vira outras coisas. Nós não fomos É que a gente achou que ser espiritual é ter um microfone na mão. Mas Deus te deu uma empresa, você é espiritual nessa empresa. Se Deus te deu uma família, seja o pastor da sua família. Mas se Deus te mandou ser pastor, irmão, se prepara. Você vai estar arrebentado a vida toda. Não, porque gera um carro de dependência que você não tem pra onde fugir, irmão. Você não tem o que fazer. É porque a gente falou assim, que a igreja religiosa arrebentou a gente com a pregação errada. Porque ele fala assim, eu tenho um chamado. Quem já estou isso? Isso é mentira, porque o texto nunca disse isso. O texto diz, e deu uns para pastores, outros Deus para mestres, outros para apóstolos. Ele deu o chamado para você ou você para o chamado? É português. Deu uns para pastores. Ele deu você pro chamado. Você não tem um chamado, não. O chamado tem você. Quando Deus te chama, fique tranquilo. Não é você que tem um chamado, não. Ele tem você. Você não tem nada. Porque no dia que você falar, eu não quero mais, fica tranquilo. Deus chama outro. Deu uns. Não deu só você. Não deu só o Bruno. Não deu só o Júnior. Então é possível que eu faça a coisa e não agrade. A fé é um idioma espiritual que me permite entender o que Deus quer. Escreve onde você quiser. A fé é um idioma espiritual que me permite entender o que Deus quer. Olha pra mim que isso é fantástico. Quem aqui que Deus já falou alguma coisa que você não entendeu? Por quê? Falta de fé. Porque Deus pega você e te dá algo. E você fala, não dá. Isso é mentira. Eu repito. Porque Deus vai te fazer algo com os olhos dele. E eu olho com os meus e falo, não tem como fazer isso não, tá doido? Eu vou continuar orando. Então a fé é que me permite alcançar o que Deus quer. A fé é o que me permite andar por aquilo que Deus está caminhando. Porque Deus não faz um caminho, Deus bota uma pedra. E quando bota uma pedra, você pisa. E Deus fala assim, pisa de novo. Aí você fala, não tem pedra. Aí Deus fala, pisa. Aí é água, você anda sobre as águas. Aí Deus fala, agora anda. Você fala, não tem como, aqui tem um mar. Aí Deus fala, anda, eu estou mandando você andar, mas não tem como, mata na minha frente. O mar abre quando você começa a andar. Então, caminhar com Deus é você saber que no final você está em Cristo, você está nele, assentado à destra de Deus, mas você não sabe como é que chega até lá. É por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ou seja, para onde você vai tem que ser em mim, porque você não sabe nem como ir. Não sabemos. Não sabemos. Então nós precisamos definir. Isso é ótimo. Se nós somos um Fórmula 1 ou se nós somos uma ambulância. Se nós estamos guiando em busca de um prêmio ou em busca de uma necessidade. Quem é você? Um Fórmula 1 ou uma ambulância? Eu sei que em alguns momentos nós somos ambulância. Senhor, minha vida está acabando, estou destruído, eu estou isso, eu estou aquilo. E eu respeito isso. Mas em algum momento você tem que entender, irmão, que você é um Fórmula 1. Que você não guia por necessidade, você guia por prêmio. Isso é o que o apóstolo Paulo falou. Buscando o prêmio da minha salvação. Enoque criou um filho por 65 anos e disse, Senhor, 300 anos para andar contigo, vamos, eu e tu. Irmão, e tem gente aqui com 30 anos, 40 anos, 50 anos, não tem mais tempo para isso não. O que te falta não é palavra não, é você ressuscitar. Você não precisa de uma mensagem, você precisa de uma vida. Jesus aqui está dizendo, vocês estão com medo de morrer. Vocês me confundiram em outra passagem com fantasma.
Por causa de uma tempestade. Vira pra esse irmão que tá ao seu lado e fala assim: deixa eu te perguntar um negócio. Mas vira, fala mesmo, fala, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dúvidas? Temores? Medos? Deixa ele responder, tem ou não tem? Fala assim, sabe o que é isso? Falta de tempo, de qualidade com Deus. A gente se prepara para vir no culto, para nos preparar para ver com Deus 24 horas. A igreja te preparou para visitar cultos e fazer um Deus de habitação, um Deus de visitação. A igreja vem visitar Deus, não vem habitar em Deus. Você não vem para o culto para assistir culto, você vem para culto para se tornar o culto de Deus. Você não vem para o culto para adorar a Deus, você vem para o culto para se transformar num adorador. Porque Deus não quer que o que você viva aqui permaneça aqui. Deus quer que você viva aqui, você viva 24 horas da sua vida cultuando a Deus, adorando a Deus, vivendo em Cristo. Mas eu me preparo para vir para o culto e não me preparo para estar com Ele o tempo todo. O culto é na sua casa, com a sua esposa. Você se transforma nisso. A igreja precisa te preparar para ver 24 horas com Deus, acordar de manhã e falar: Senhor, aleluia, igual Noé, me dá, igual Enoque, me dá sua mão, então vamos caminhar juntos. Irmão, eu falei isso domingo e repito. Você que pode assistir a pregação domingo, assista. Eu falei domingo e repito, irmão. Enoque, diz Hebreu que pela fé Enoque não ganhou ninguém, não expulsou um demônio, não abriu uma igreja. Enoque não fez nada. O ministério de Enoque, igual você chama, era: Senhor, vamos acordar de manhã, vamos passear. A vida de Enoque, o chamado de Enoque era esse: andar com Deus. E a gente querendo fazer coisa, não, para tudo, para conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor. Eu tenho conversado com pastores, às dezenas. Eles escutam que a gente está ministrando e falam: pastor, me ajuda, eu quero entender isso. E o que eu vejo quase que em sua maioria, pastor Rogério é um dos únicos que não é, essa não é uma verdade na vida dele. Lhes falta a Bíblia básica. Eu pergunto para os pastores, falo: quantos gabinetes o seu pastor te fez? Aí a gente pergunta assim: pastor? Eu não tive pastor. Não, mas você não era pastor de uma igreja? Era, eu ia lá, então você era Deus, né? Se ninguém te corrige, você virou Deus. Não, mas meus pastores, ou eu tinha, mas nunca cuidaram de mim, nunca ligaram para mim, nunca me corrigiram, nunca isso, nunca aquilo. Assim, gente, pelo amor de Deus, um homem desse ele foi colocado no altar para morrer. Porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém que você conheça pode caminhar sozinho. Todo mundo, eu falo isso para todo mundo que eu conheço. Se você um dia chegar numa igreja que aquele pastor não tenha um pastor, saia dela correndo. Porque a probabilidade dele te matar é muito rápida. Mesmo que lá você vire pastor, você vire diácono. Sabe por quê? Porque ele não tem ninguém para corrigir ele. O que é isso? Não é um reino, isso é um império. Alguém que manda e acabou. Ficou sério as coisas, né? Eu quero perguntar: o seu espírito está em Cristo, diga amém. Mas nem sempre o seu corpo e a sua alma estão. É por isso que Jesus disse: achará fé na terra? Porque é possível estar teologicamente correto em Deus, mas emocionalmente errado em Deus. É possível. É possível estar teologicamente correto, porque meu espírito está em Cristo, mas a minha alma e meu corpo, o apóstolo Paulo fala isso num texto, depois você procura com calma, que ele diz: aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Irmão, olha que bipolaridade. Eu sei, se você é o discípulo, você mandava embora. Mas o Paulo fala assim: o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero eu consigo. Eu falo assim: gente, que louco. Mas por quê? Porque é possível você estar em Cristo, no Espírito, e a sua alma e o seu corpo querer outra coisa. O problema foi que a gente não entendeu isso, e a gente não conseguiu se corrigir no meio do caminho. Você pegou? Por quê? Porque eu venho orar as pessoas, eu venho pregar, meu irmão, e o Espírito vem, e Deus fala, e Deus grita, e Deus isso, Deus aquilo, e é uma maravilha. Mas quando eu estou em casa, minha mente está de um lado, meu corpo está de outro, eu não sou bipolar não, eu sou tripolar.
Porque eu penso uma coisa, o meu corpo quer outra e o meu espírito quer outra. Você é preocupado com o seu marido, com a sua esposa. Você precisa preocupar com você. Que você acorda de manhã, o Espírito de Deus fala, faz isso. Aí o corpo fala, dorme mais um pouco. Que a alma fala, não obedece a eles não. Não, isso é loucura, irmão. Só Deus vai criar um negócio desse. Só Deus, irmão. Você acorda... Olha o que eu vou falar. Irmão, o pessoal que fuma maconha não conhece o Filho de Deus, irmão. Porque isso aqui é uma loucura, irmão. Você acorda de manhã. Mano, madrugada. Os crentes da madrugada. Aí Deus acorda de madrugada e fala assim, vamos orar um pouco. Isso é o espírito purinho, irmão. Porque humanamente nós não iríamos acordar nunca. O espírito catuca, você fala assim, nossa, preciso orar, meu Deus. Ai, todo arrepiado. Aí o corpo fala, tá arrepiado, mas não levanto. A alma diz, cuida da sua cabeça. Você tá estudando muita Bíblia, muito religioso, volta a dormir. Aí você volta, o espírito acorda de novo. O corpo todo arrepiado. Aí o corpo fala, já falei que você não levanta daqui por maneira nenhuma. A alma falou, já falei que você tá muito emocional ultimamente. 3 em 1! Então não adianta ter a teologia certa. Se você está com a vida errada, você precisa encarar a vida errada e falar, a minha alma quer uma coisa, o meu corpo quer outra, e eu não estou sabendo como obedecer ao Espírito. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Todo o nosso ser precisa ser disciplinado. Eu posso crer, Efésios 2:6. Abre aí. Tá aí, tem como abrir? Eu abro aqui, se não conseguiu, eu abro aqui. Efésios 2, verso 6, diz assim: e nos ressuscitou justamente com eles e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então entenda, eu primeiro prego que você precisa conhecer Jesus, amém? Você conhece Jesus e vai ser crucificado em Cristo. Linda essa frase. Mas você precisa sair do crucificado em Cristo para ressuscitado em Cristo. Eu ouso te dizer que a igreja, boa parte dela está na primeira. Mal conheceu Jesus, que dirá crucificado com ele, porque eu faço, seja feita a tua vontade, é o oposto da cruz, seja feita a vontade dele. É o oposto do Pai Nosso, inclusive, que é a oração básica de fé. Então agora, eu mal fui crucificado, porque eu estou cheio de vontade, cheio de mania, coisa, o corpo de um lado, a mente de outro, o filho de outro. Que dirá o ressuscitado? Mas você que crê que está ressuscitado, diga amém. Nos fez assentar em lugares celestiais. Entenda, se o seu corpo está de um jeito, se a alma está de outro, você pode pregar isso, você pode cantar isso, você pode tentar viver isso, mas isso para você não passa de uma doutrina bíblica. Não passa de doutrina. Isso é texto vazio. Mas passou aí pela fé. Isso não é fé. Isso é demência. Porque você não pode estar no espírito de um jeito e a alma de outro. Vou falar de mim, tá? Pra você não falar que eu tô atacando. Tem dia que você acorda que o espírito quer uma coisa e a alma quer outra. É mentira? Como é que você sabe? Tá na minha cabeça? É porque você também é assim. Pra você que tá solteiro, então, irmão, pior é. Que você olha uma menininha, pum, gatinha, pá. Que isso, espiritual. Fiquei arrepiado. É demônio, irmão. O demônio também arrepia. Se você tá namorando, vira pra essa menina do seu lado, tá namorando, e fala assim, filha, você vai transformar em mulher de Deus até pela força. Fala pra ela. Ô filho, vou falar. Eu casei com homem de Deus. Casei com mulher de Deus, não. Casei com mulher de Deus. Eu quero casar com mulher de Deus. Eu quero casar com homem de Deus. Irmão, se em Deus tá difícil, fora de Deus então tá impossível. Porque aí é a bipolaridade. O espírito não tá funcionando, só é carne e alma. Pegou? Só pra você que pegou. Fé não é declarar o que a Bíblia diz. Num primeiro momento até vale. Mas agora eu preciso que isso se torne real na minha vida. Irmão, mais vale você ler um texto e se parecer com aquele versículo do que conhecer toda a Bíblia e não praticar nada. Mas
Lê um de cada vez, pelo menos. E eu quero viver isso aqui. Opa, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. O Filho do Homem nunca deixou de estar no céu. Mas era necessário uma coerência na terra e que a cada passo ele estivesse em acordo com aquilo que Deus queria. Fé é eu entender que tudo que eu li eu tenho que viver e que as pessoas precisam ver. O apóstolo Paulo fala uma frase que eu adoro: que nós precisamos ser a epístola de Deus. Precisamos ser a Bíblia que as pessoas leem. O texto de Apocalipse vai dizer que abandonamos o primeiro amor. E não é primeiro amor porque ele veio primeiro, é primeiro amor porque ele é antes de tudo. Tá, eu repito até você compreender. Não é primeiro amor porque ele veio primeiro como primeiro amor. É primeiro amor porque ele está antes da criação. É um primeiro amor porque ele nasceu na eternidade. Você quer segurança? Diga amém. Seja confiável para Deus. Seja confiável. Seja confiável. Porque a fé é uma possibilidade de ouvir os planos de Deus. Os homens bíblicos não foram perfeitos, mas foram confiáveis. Entender qual é a vontade de Deus é a garantia que eu vou viver bem nesse plano. Me tornar confiável é entender que portas vão abrir para minha vida porque eu sou confiável e não é por causa de mim. Que tipo de pessoas Deus sente falta? Acho que tem um tempo para que Ele possa contar os planos dele. Não podemos trocar nada pelo amor de Deus, nada. Eu falo com Deus esses dias, tenho falado já há algum tempo. Falo: Senhor, se eu pudesse me trancar num quarto, eu e tu. Eu sei que todo mundo entra para a igreja e quer pregar. Aí quem quer pregar quer ficar trancado. Já viram isso? É uma loucura, irmão, loucura. Aí a igreja vive uma retardação, porque é assim mesmo. Você vem para isso e fala assim: eu quero uma oportunidade. Por nada na minha vida, irmão. Eu quero pregar o evangelho, quero ministrar uma célula, quero dar um discipulado, quero cuidar de gente. Aí você começa a ministrar, você fala assim: Senhor, eu quero ficar um tempo contigo. Eu e você. Quanto tempo? Uns 10 anos. Eu quero descobrir o que eu não entendi ainda. Eu quero falar mais contigo. A gente precisa começar a entrar nesse amor em Deus, sabe? A gente precisa começar a entender isso. Porventura achará fé na terra? E se eu não quiser essa fé? Quais as consequências? Tem um texto que é fantástico. Não quero te assustar não, precisa ler o texto. Salmo 73. Salmo 73. Verso 27. Você abriu, diga amém. Nobody. Aí eu tô gringo, você viu? (... 73, 27 diz: Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Tu tem destruído todos aqueles que se desviam de ti. Pastor, o que é isso, pastor? É que tudo que não estiver em Deus vai perecer. Porque a fé vem de sistemas. Porque os sistemas matam pessoas. Eu repito. Irmão, se você captar isso no seu espírito, tudo que não tiver em Deus vai perecer. Porque a fé vence sistemas. Porque os sistemas foram programados para matar pessoas. A fé não é um sentimento. Escreva bem grande. A fé é uma blindagem. Você tem que pegar isso no espírito. A fé é uma blindagem. A fé é como um avião que junta todo mundo no mesmo lugar para ir para onde ela quer. A fé produz pessoas seguras. A sua vida não tem segurança. Pastor, e se eu não tenho fé, o que é que eu tenho? Temor. Medo.
E o que é temor? Temor é vulnerabilidade. Onde Jesus aprendeu a dormir no barco? Não é. Eu repito. A história está contada, irmão. Não é, dormiu, não gritou com ninguém, abriu uma portinha, tem chuva ainda. Jesus olhou e falou: pô, Noé dormiu, eu não vou dormir, irmão? Você tá louco? O Noé que ficou bêbado dormiu. Ah, não, eu repito. O Noé, irmão, Noé quando desceu da arca, a primeira coisa que foi encher o tanque. O Jesus falou: se esse homem dormiu, você tá louco? Bebeu tanto, ficou nu. Tá, eu sei que você tá conhecendo hoje, talvez você não conheça a história, mas é ela mesmo. Jesus falou: esse homem, o peladão, bêbado, dormiu no barco dormiu com dilúvio. Ah, chuvinha aqui, ó. Chuvinha, Jesus aqui, ó. Levantou estressado. Homens de pequena fé. Isso é um palavrão. Ah, você não entendeu, irmão. É que você é carnal ou emocional, então você xingaria. Jesus usou o pior palavrão que ele poderia usar. Homem de pequena fé, vulneráveis, cheios de medo, de temor, estão andando comigo para quê? Na primeira circunstância eles querem fugir, querem correr, estão com medo, estão gritando, vocês são malucos. O fruto final da fé é uma vida sem temores. E quando essa fé é uma realidade, o que eu destruo na minha vida são temores, medos. Se você consegue viver essa vida que você tem sem temores, então eu te chamo de espiritual. Se você ainda tem temores, ainda te falta fé em algumas áreas. E o texto de 1 João 4, ele é fantástico. Primeira epístola de João. Olha o que eu estou pregando para você não falar que eu estou pregando besteira. Ainda que às vezes pareça. Mas são textuais. 1 João 4, versículo 17. Você abriu, diga amém. Consegue botar, filha? Ou não? Não conseguiu, não tem problema. Ah, já está aqui. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós nesse mundo. 18. No amor não há... E deu ruim. Antes, o perfeito amor lança fora todo temor ou medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Vira para esse irmão abençoado, tá só e fala assim: se você tem temor, você pode até ter conhecido o amor de Deus, mas você ainda está longe do perfeito amor dele. Porque no perfeito amor se lança fora todo medo, todo temor. Tem temores? Hoje é o dia disso. Você tem tido medos? Temores? Fala assim: misericórdia. Não, fala de verdade. Fala misericórdia. O que está te faltando é fé. Fé. Porque no amor de Deus, tudo está no seu absoluto controle. Fé, amor e esperança, só para quem conhece os textos, não são palavras de um poema, são blindagens de Deus para sua vida. Quais são os seus temores? Louvor, pode subir, pode vir para cá, pode descer, né? É costume. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os seus temores? Você tem medo de ficar sozinho? Tem medo de voltar e confiar em alguém e se machucar?
Tem medo de confiar em pessoas? Tem medo de se frustrar? Tem medo da escassez? Tem medo da solidão? O seu problema não é medo, é falta de fé. É falta de fé. O problema é que a maioria das pessoas não tem fé, tem pudor. Reflita só. Por que pudor, pastor? Porque o pudor é uma máscara para esconder a incredulidade. E ninguém consegue esconder isso por muito tempo. O temor, ele se disfarça de brigas, desavenças, você fugindo, você se escondendo. Escute, olha para mim. Temores são como os ruídos, buscando ruídos maiores para apagar ruídos internos. Repito. Temores são como barulhos, que buscam barulhos maiores para que você possa se esconder e ninguém saber que você está morrendo. Fica triste não, mas seus temores são evidências que você tem áreas na sua vida que ainda não está escutando Deus. Porque ao escutar, a fé vem pelo ouvir. João 6, verso 36, eu termino aqui. Hoje eu vim para orar. Aproveitar que é ceia. 6:36. Vamos ler o 32. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. 36 é fantástico. Mas já vos disse que também vós me vistes, mas contudo não crestes. Escute, os sistemas foram criados para que vocês sejam rejeitados. Mas agora você entra numa aceitação e Deus te aceita. Não é você que aceita Jesus, é Ele que aceita você. O texto que eu amo vai dizer, e nós fomos aceitos no amado de Deus. Hoje você vai ter que gritar para os seus medos e falar, eu acabei de escutar Deus, vocês têm que ir embora. Olha para mim. Hoje você vai ter que falar para os seus medos, eu acabei de ouvir a Deus, vocês têm que ir embora. Hoje você vai ter que dizer para sua alma, eu acabei de ouvir a Deus, os meus temores têm que ir embora. Hoje você vai dizer para o seu corpo, eu acabei de escutar a Deus, meus temores têm que ir embora. Hoje precisamos colocar um fim em todo o sistema anti-Deus na sua vida. Todo sistema anti-Deus, todo sistema. Porque esse sistema foi programado para te matar. E hoje eu vim ministrar para pessoas que têm temores. Porque a verdadeira fé põe fim aos temores. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, ou para essa irmã, fala assim, você tem tido medo de coisas? Temores? Você tem? Se ele respondeu que sim, dá a mão para ele ou para ela e fique de pé. Fique de pé, dá a mão para ele ou para ela, fique de pé. Eu quero orar antes da gente cear. Eu quero orar. O verdadeiro amor lança fora todo temor. Eu sinto que Deus trouxe pessoas hoje aqui que precisam resetar a sua vida. Tem gente aqui que estava fugindo de Deus, irmão. Chega. Chega, não dá mais não. Não é mais tempo. Alguns aqui sofreram dentro de uma igreja, eu imagino isso. Mas talvez onde você estivesse não fosse aquilo que Deus queria para sua vida. Podia Deus resetar você, sabe?
O verdadeiro temor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pastor, eu tenho tido medos, temores.